10 horas em ponto agora. Primeiramente, bom dia a todos, né? Sejam todos bem-vindos. E hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa última aula que a gente teve aqui no Google Meet, a aula de eletroquímica. Hoje a gente vai estar falando de baterias e pilha. Só que é o seguinte, antes de partir para esse conteúdo, né, de pilhas e baterias, a gente vai dar uma revisada naquele conteúdo que a gente viu na aula passada, né? Afinal de contas, faz um bom tempo, né? Daquela aula para cá. Então, a gente vai fazer essa pequena revisão, pessoal, que é para quem participou da aula passada relembrar, né? E quem está aqui hoje e não participou da aula passada, ter pelo menos a noção do que a gente viu naquela aula. Que a gente tem o conceito, né, da eletroquímica, que é o ramo da química que vai estudar a conversão de energia química em energia elétrica. Isso aqui a gente já viu. A conversão de energia química em energia elétrica, no caso, né? No caso, é a parte da pilha, é um processo espontâneo, né? E o contrário, pessoal, a conversão de energia elétrica em energia química é forçado. Isso aqui é a parte da eletrólise. A gente não vai estar vendo isso aqui hoje. A gente vai ver só a parte da pilha. A gente já viu. A eletroquímica, pessoal, vai estudar as reações de oxirredução, né? Que é aquela reação que envolve tanto a reação de oxidação como uma reação de redução. Ou seja, uma reação de oxirredução é a troca simultânea, né? É a perda e o ganho simultâneo de elétrons. Reação de oxirredução. A gente tem um conceito, é uma reação onde eu tenho a perda e o ganho simultâneo de elétrons. Reação de oxirredução. Onde oxidar, pessoal, oxidar é perder elétrons, ou seja, o elemento químico ele vai doar os seus elétrons e a redução é o contrário. Quando eu falo em oxidar, eu estou falando em perder elétrons. Quando eu falo em reduzir, eu estou falando em ganhar elétrons. A gente viu também na aula passada, João Batista mostrou, né? Sobre o número de oxidação, pessoal, que é o NOx. O NOx é representado pelaquela carga que fica acima da espécie. Os cátions, ele possui a carga positiva. Aqui a gente tem o cátion Na+, Mg2+, Cr3+. E essa carga, pessoal, positiva, indica que a espécie ela perdeu elétrons. Ou seja, aqui no cátion Na+, a minha espécie ela perdeu um elétron. Na espécie Mg2+, né, que é o magnésio, o cátion magnésio, esse 2 mais aqui indica que ele perdeu 2 elétrons. E aqui no cromo, eu tenho a carga 3 mais, que indica que ele perdeu 3 elétrons. Espécies com carga positiva a gente chama de cátions. São os cátions. Isso aqui a gente viu na aula passada. Aqui a gente tem o NOx. A carga é o NOx da espécie. Já as espécies que possuem a carga negativa, a gente vai estar chamando eles de ânion. Aqui eu tenho o Cl-, que possui uma carga negativa, ou seja, ele recebeu elétrons, ele possui um elétron aqui, ó, ele recebeu um elétron. A gente tem o íon OH-, né? O ânion OH-, indicando que ele recebeu um elétron. E o bromo menos, ó, que indica que ele tem um elétron aqui. Íons de carga positiva são chamados de cátions. Íons de carga negativa são chamados de ânions.
Cátion é porque perdeu o elétron e ânion é porque recebeu esses elétrons. Esse é o número de Knox. Aí a gente vem para a parte ó, que a gente não viu na aula passada, que é o potencial de redução e de oxidação. O conteúdo de pilha, pessoal, vai se basear basicamente nesses potenciais de oxidação e nos potenciais de oxidação, potencial de redução e potencial de oxidação. Aqui a gente tem uma tabela ó, com todos os potenciais. Aliás, com alguns potenciais de algumas espécies, né? Tanto potencial de oxidação como potencial de redução. Aqui do lado direito a gente tem o potencial de redução. Aliás, aqui do lado esquerdo, ó, desculpa. Aqui do lado esquerdo a gente tem o potencial de redução. E aqui do lado direito a gente tem o potencial de oxidação. Ah, professor, preciso decorar essa tabela? Não. Sempre que você encontrar, pessoal, uma questão envolvendo pilha que necessite dos potenciais de redução ou de oxidação, na própria questão vai estar lá fornecidos os potenciais necessários. Ou seja, essa tabela ela não foi feita para ser decorada. Ela foi feita para ser compreendida. É como a tabela periódica. A tabela periódica ninguém decora. A gente só tem que compreender. Então, essa tabela aqui você não decora, você compreende. Potencial de redução e potencial de oxidação. O que é que indica, pessoal, o potencial de redução? Como o próprio nome fala, ó, o próprio nome já diz, né, eu estou falando de uma redução. Esse potencial de redução, pessoal, ele vai medir a capacidade que um elemento químico possui de receber elétrons. Redução não é receber elétrons. Quando eu falo de redução, eu estou falando de ganhar elétrons. Então, o potencial de redução, ele vai medir, a afinidade que aquela espécie vai ter de ganhar esses elétrons. Nessa tabela, pessoal, a gente toma como base o potencial do hidrogênio. Aqui eu tenho o hidrogênio. O potencial tanto de redução como de oxidação do hidrogênio vai ser igual a zero. Ou seja, ele não possui um potencial de oxidação nem de redução. É igual a zero. A gente toma como base o potencial do hidrogênio. Aqui no potencial de redução, tudo que está acima do hidrogênio tem uma carga negativa, tem um potencial negativo. E tudo que está abaixo do hidrogênio possui um potencial positivo. E aí é que vem um segredo para compreender essa tabela, pessoal. Tudo que está positivo faz aquilo que gosta de fazer. Como assim, professor? Ora, aqui eu tenho o potencial do hidrogênio. Eu estou falando de potencial de redução, pessoal. Aqui na esquerda, eu estou falando de potencial de redução. Se eu estou falando de potencial de redução, então tudo que está positivo, ou seja, abaixo do hidrogênio, sente vontade de reduzir, ou seja, tem tendência a receber elétrons. Toda espécie que tem o potencial de redução positivo tem uma tendência a receber esses elétrons. E quem está negativo não tem essa tendência, pessoal. Quem tem potencial de redução negativo não gosta de reduzir, ou seja, não tem a tendência de receber esses elétrons. Se a espécie química ela não tende a receber elétrons, então ela vai tender a doar esses elétrons. A gente sabe que numa reação de oxirredução, alguém vai receber elétrons, né?
e alguém vai perder esses elétrons. Essa espécie que recebe elétrons, ela recebe elétrons de alguém. Ou seja, para ela receber, alguém vai ter que perder. Quando a gente fala de potencial de redução, e ó, mais uma vez, só repetindo aqui, pessoal. Quando a gente fala de potencial de redução, tudo que está positivo tende a receber elétron e tudo que está negativo tende a perder elétrons. Quando a gente vai para o potencial de oxidação, que a gente tem aqui do lado direito, a gente vai ter o contrário. Observe que os valores, ó, aqui eu tenho o potencial de redução do lítio. O potencial de redução do lítio é menos 3,04. Quando eu vou para o potencial de oxidação do lítio, o que acontece? O valor numérico é o mesmo. O que muda é apenas a carga. Aqui eu tenho uma carga negativa, né, um potencial negativo, e aqui eu tenho um potencial positivo. Por que isso acontece? A gente está falando agora de potencial de oxidação. O que é oxidar? Oxidar é perder elétrons. Então, o conceito é basicamente o mesmo, pessoal. Quem tem carga positiva faz aquilo que gosta de fazer. Então, quem está acima do hidrogênio possui carga positiva. A gente está falando de potencial de oxidação, então a gente está falando na capacidade de doar elétrons. Então, quem tem carga positiva, doa elétrons. E quem tem carga negativa, quem está abaixo do hidrogênio, não tem a tendência de estar perdendo esses elétrons. Quem está com a carga negativa vai receber esses elétrons. A gente está falando de potencial de oxidação. Quando a gente fala de potencial de redução, é o contrário. Aí você deve estar pensando, mas tudo isso é muito complicado. Tudo isso é muito complicado. Eu tenho um potencial de redução e tenho um potencial de oxidação, que é o contrário, aí a carga inverte. Tudo isso está complicando minha cabeça. Só que assim, pessoal, nem tudo na química é tão assustador como a gente pensa, né? Para melhorar essa situação, o que foi definido? Além da gente ter o conceito de potencial de redução e potencial de oxidação, a gente tem uma coisa que a gente chama de potencial padrão, que é representado pela letra E, com um símbolozinho aqui em cima. Potencial padrão. Quando a gente fala de potencial padrão, pessoal, a gente está falando unicamente de potencial de redução. Se você pegar todas as questões do Enem sobre pilha, você vai ver que lá ele está pedindo potencial padrão. E sempre que eu falo de potencial padrão, eu estou falando de potencial de redução. Ou seja, para facilitar a nossa vida, o que eles fazem? Eles deixam de lado o potencial de oxidação e a gente trabalha só com o potencial de redução. Para facilitar nossa vida, a gente vai trabalhar só com potencial de redução. Falou em potencial padrão, a gente está falando de potencial de redução. A gente vai trabalhar somente com potencial de redução. Posso passar, pessoal? Alô? Passar aqui, né? Aí vem as pilhas e as baterias, né? Acho que a pilha e a bateria, né? É um dispositivo que é conhecido por todos nós. Acho que todos nós temos uma pilha, uma bateria em casa, né? São dispositivos, pessoal, que geram corrente elétrica a partir de uma reação química. Acho que tem muita gente assim desinformada que acha que uma bateria é uma caixinha que serve para guardar a eletricidade ali dentro.
Mas, na verdade, pessoal, o que acontece dentro de uma pilha e dentro de uma bateria é uma reação química. Lá acontece uma reação química. Essa reação química ela vai produzir eletricidade. As pilhas também são conhecidas como célula ou célula eletroquímica. São chamadas de célula eletroquímica. A reação que acontece dentro da pilha é uma reação redox espontânea, ou seja, é uma reação de oxidação e redução, onde uma espécie vai perder elétrons e outra espécie vai ganhar esses elétrons. E gera a corrente elétrica, né? Que abastece o nosso controle remoto, o nosso celular. E o que que eu preciso, pessoal, para montar uma pilha? O que que é feito uma pilha? Bem, para montar uma pilha, pessoal, você vai precisar basicamente de reagir dois metais diferentes. Quando você faz a reação entre dois metais diferentes, né? Claro que nas condições necessárias, você vai produzir uma pilha, você vai obter uma pilha. Então, para montar a pilha, você vai precisar sempre de dois metais diferentes. Aqui a gente tem um exemplo. Nesse exemplo, a gente vai ter a pilha de cobre e zinco. A gente vai ter uma pilha de cobre e zinco. Aqui do lado direito, eu vou ter a representação da reação que está acontecendo aqui do lado esquerdo. Essa é a representação da reação que está acontecendo. Para facilitar o entendimento, pessoal, como a gente vai estar trabalhando com metais, né? A gente pode estar excluindo esses dois íons aqui, ó. Esses dois íons, que é o íon sulfato. Como a gente vai estar trabalhando, né? O que interessa na pilha são os metais, a gente pode estar cortando esses dois íons. Esses íons, pessoal, que a gente corta, são chamados de íons espectadores. Ou seja, eles estão ali, mas não vão interferir diretamente aqui na nossa reação. Então a gente corta eles e escreve a reação de outra forma. Geralmente a gente escreve a reação só com os íons metálicos, que no caso é o cobre 2+, né, o cátion, o zinco sólido, o cobre sólido, que é puro, e o zinco 2+, que também é um cátion. A gente está facilitando a situação. Para a gente compreender melhor, a gente tira os íons espectadores. Nessa situação, eu tenho cobre saindo de uma carga positiva 2+, para uma carga neutra 0. Se ele está saindo de uma carga positiva para uma carga 0, significa que ele está recebendo elétrons. Ou seja, eu já encontrei a espécie que reduziu. Quando a espécie recebe elétron, ela reduz. Então, o cobre ele reduziu. Se o cobre ele reduziu, obviamente, né, o zinco ele saiu de uma carga 0 para uma carga 2+. Então, significa que ele perdeu elétrons. Olha, eu tenho uma espécie que perdeu elétron e tenho uma espécie que ganhou elétron. Então, eu tenho uma reação de oxirredução entre dois metais. Se eu tenho uma reação de oxirredução entre dois metais, a gente pode dizer que a gente tem aqui uma pilha. Essa aqui, pessoal, é a semi-reação. Basicamente explicando o que eu já expliquei aqui em cima. Eu tenho o cobre 2+, ganhando 2 elétrons para formar o cobre 0. E tem o zinco 0, perdendo 2 elétrons e formando o cátion zinco 2+. Reduziu. Quem ganha elétron se reduz. E quem perde elétron se oxida.
Tem uma pergunta aí no chat, ó. Por que este nome? Qual o nome, Amanda? Eletroquímica? Bom, o nome eletroquímica, pessoal, por que essa área recebe esse nome? Que é a área da química que vai estudar a conversão da energia química em energia elétrica. A gente está a gente tá falando da produção de energia elétrica através de reações químicas. É por isso que recebe esse nome, eletroquímica. Eletro de eletricidade e química vem das reações químicas. Aí o potencial padrão, pessoal, como eu falei, ó, a gente vai trabalhar sempre com o potencial de redução, ou seja, quem tem o potencial de redução positivo tem a tendência a receber elétrons, ou seja, reduzir. Quem tem o potencial negativo tem a tendência a perder elétrons, ou seja, ele não quer reduzir. A gente tem um exemplozinho, tá? Bom, agora que a gente deu essa revisada, pessoal, e viu um pouco sobre o potencial de oxidação, potencial de redução e o potencial padrão, que é o potencial de redução, agora a gente vai começar a montar a nossa pilha. Como eu falei, para montar uma pilha, a gente vai precisar basicamente de quê? De dois metais diferentes. Nesse caso aqui, ó, eu tenho o metal alumínio e tenho o metal cobre. Aqui do lado esquerdo, a gente vai ter uma tabela ó, onde a gente fornece o potencial padrão do alumínio e o potencial padrão do cobre, ou seja, o potencial de redução. Eu tenho o potencial de redução do alumínio e tenho o potencial do cobre. Então vamos montar essa pilha, pessoal. Para montar a pilha, primeira coisa que eu faço é escrever o potencial padrão das espécies envolvidas. Eu vou escrever o potencial padrão do alumínio e a sua semi-reação. Eu tenho aqui a semi-reação do alumínio. O alumínio 3+, ele recebe 3 elétrons para adquirir uma carga neutra. E essa semi-reação tem um potencial de menos 1,66 volts. Através dessa montagem, pessoal, a gente pode calcular a quantidade de volts que a nossa pilha vai ter antes mesmo dela ser produzida, sem a necessidade de estar utilizando um multímetro. Escrevi a semi-reação do alumínio e escrevi o seu potencial padrão. Agora a gente escreve a semi-reação do outro metal, que é o cobre, aqui, ó. Aqui é a semi-reação, e escreve também o seu potencial. Como a gente está falando de potencial padrão, pessoal, a gente está falando de potencial de redução, ou seja, é a capacidade que a espécie tem de receber elétrons. Só que o que eu falei, pessoal, quando a gente estava olhando a tabela de potencial? Quem está positivo está fazendo aquilo que gosta de fazer.
E quem está negativo não está fazendo aquilo que gosta. Ou seja, se vocês observarem aqui, o potencial do alumínio ele está com uma carga negativa, né? Eu tenho um potencial padrão negativo. Ou seja, o alumínio ele não está fazendo aquilo que ele gosta. O alumínio ele não gosta de receber elétrons, mas nesse caso aqui ele está sendo forçado a receber esse elétron. Já o cobre, ó, ele tem um potencial padrão positivo. Se ele tem um potencial positivo, então significa que ele gosta de receber esses elétrons. Ele está fazendo aquilo que ele gosta. Mas bem, para me formar uma pilha, eu vou precisar de uma reação de oxirredução, ou seja, alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. Só que nesse caso, pessoal, na semi-reação, as duas espécies elas estão recebendo elétron, elas estão reduzindo. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que reorganizar essas semi-reações. Uma vai ter que oxidar e a outra vai ter que reduzir. E como é que eu faço para reorganizar isso? É só eu inverter uma das equações das semi-reações. Eu vou ter que inverter uma das semi-reações. E qual que eu vou escolher para inverter, pessoal? Muito simples. Como o potencial do cobre está positivo, então ele está fazendo aquilo que ele gosta. Então eu não posso inverter essa semi-reação, porque o cobre ele gosta de receber elétrons e ele já está recebendo elétrons. Já o alumínio, ele está reduzindo. Mas ele não gosta de reduzir, pessoal. Ele gosta de oxidar. A tendência dele é dar o elétron. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa primeira equação. Como é que ela vai ficar? Antes eu tinha o alumínio ganhando 3 elétrons e formando alumínio zero. Agora eu tenho o alumínio zero perdendo 3 elétrons e formando o cátion alumínio 3+. Eu inverti a primeira equação. Como ela estava com potencial negativo, eu inverti ela, porque a outra estava com potencial positivo. Quando eu inverto a semi-reação, o mesmo vai acontecer com o potencial da nossa semi-reação. O potencial do alumínio ele também vai ser invertido. Ele estava positivo, agora ele fica... Aliás, ele estava negativo, e agora ele vai ficar positivo. A segunda semi-reação, eu simplesmente repeti, ó, porque o cobre já estava com potencial positivo e estava fazendo aquilo que ele gosta de fazer, que é receber elétrons. Agora, o que a gente faz? A gente vai ter que somar essas duas semi-reações de forma que a gente desapareça com esses elétrons aqui, ó. Os elétrons, pessoal, eles não podem aparecer na semi-reação, aliás, na reação global, na reação completa. Então, quando a gente somar essas duas semi-reações, a gente vai ter que ter a reação global sem os elétrons, eles não podem aparecer. Passando aqui, ó, eu repeti, tá, o que estava no outro slide, ó. Essa parte aqui, pessoal, eu repeti lá, ó. Essa parte aqui eu repeti, tá? Agora a gente vai somar essas duas semi-reações, pessoal. Existe uma regra na química que diz que, ao somar essas duas semi-reações aqui, ó, tudo que está antes da seta, antes dessa seta aqui, ó, que é igual ao que está depois da seta, eu posso cortar. O que é que eu tenho antes da seta, pessoal? Que está igual ali depois da seta. Ó. Antes da seta eu tenho um elétron e depois da seta eu também tenho os elétrons. Ah, professor, então a gente vai cortar esses elétrons aqui.
Ainda não. Por quê? Apesar dos elétrons serem iguais, eles estão em quantidades diferentes. Então, a gente vai ter que igualar essas quantidades. E o que, que a gente faz para igualar essas quantidades, pessoal? É muito simples. Você pega a quantidade de elétrons que tem aqui embaixo, ó, aqui eu tenho 2 elétrons. Então, eu multiplico essa equação de cima pela quantidade de elétrons que eu tenho embaixo. E a equação de baixo eu vou multiplicar pela quantidade de elétrons que eu tenho na equação de cima. Então, aqui eu multiplico por 3. A letra está ficando feia aí, pessoal, mas quando eu passar aqui o slide, ó, pronto, agora ficou mais bonito. Ó. Eu multipliquei a semi-reação de cima pela quantidade de elétrons que eu tinha embaixo, e a semi-reação de baixo eu multipliquei pela quantidade de elétrons que eu tinha em cima. Mais uma vez, eu vou repetir aqui a equação no próximo slide, tá? Essa parte aqui de baixo, ó, eu vou repetir lá no topo do outro slide. Aqui, ó. Pronto. Fiz a multiplicação, ó, montando a equação global. E eu só multipliquei, pessoal. 2 vezes o alumínio, ó, vai dar 2 alumínio. 2 vezes o cátion Al3+, vai dar 2 Al3+. 2 vezes 3 elétrons vai dar 6 elétrons. Do mesmo jeito aqui embaixo. 3 vezes o cátion cobre 2+, vai dar 3 cátion cobre 2+. 3 vezes os 2 elétrons vai dar 6 elétrons. E 3 vezes o cobre vai dar 3 cobre 0. Agora a gente pode cortar. Ó. Aqui, depois da seta, eu tenho 6 elétrons. E antes da seta, eu tenho 6 elétrons. A gente faz o corte dos elétrons. Ó. A gente corta os elétrons e soma o restante que sobrou. Antes da seta, quem é que eu tenho? O alumínio. Aqui eu tenho um alumínio e tenho cobre. Então, eu escrevo os dois aqui antes da seta. Depois da seta, sobrou o alumínio 3+, e o cobre 0. Aí é só escrever depois da seta. Somei as duas semi-reações. Agora eu tenho o que eu chamo de equação global. Isso aqui é a equação global. Para saber a quantidade de volts que a nossa pilha vai fornecer, é muito simples. Você vai apenas somar esses dois valores aqui, ó. Isso aqui a gente chama de DDP, pessoal. É a diferença de potencial. Essa diferença de potencial é que vai indicar a quantidade de volts que a pilha vai fornecer. Ó. 1,66 volts mais 0,34 vai dar 2 volts. Então, essa pilha de alumínio e de cobre, ela nos fornece 2 volts. Isso é complicado, né? Um pouquinho. Mas deu para entender? Vou passar aqui. Aqui, pessoal, é um exemplo de outra pilha, tal. Então, mesmo princípio de lá, ó, escreve a semi-reação, escreve os potenciais, depois iguala a quantidade de elétrons nos reagentes e nos produtos, corta os elétrons, escreve a reação global e calcula a DDP para saber a voltagem da pilha. Hein, João? É bom tu começar a tua parte, né? Diga E aí, agora João. vem a questãozinha.
Mas já tá com 10 horas e 35 já. Fica à vontade, ó. Termine aí. Mas pronto, eu vou só mostrar aqui a questãozinha que eu tinha selecionado. Vixe, tem mais coisa. Essa aqui é só mostrando quem foi que perdeu o elétron, né? Para que eles já viram. Só passa aqui para a questão. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem um exemplo de uma questão de vestibular envolvendo a pilha. Analise a pilha. A gente tem o ferro puro, né? O cátion ferro 2+, cobre 2+, e o cobre zero, que é o cobre metálico, cujos potenciais padrão, se eu estou falando de potencial padrão, estou falando de potencial de redução. Potencial de redução. Cujo potencial padrão de redução são. Aí aqui a gente tem a semi-reação do ferro com o potencial menos 0,44 e tem o potencial do cobre, ó, com a sua semi-reação de redução, com potencial mais 0,34 volts. Vai anunciar diz o seguinte: a alternativa que indica a DDP delta E para essa pilha é. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Como a gente está falando de potencial de redução, a gente está falando da capacidade de receber elétrons. Então, quem possui um potencial positivo está fazendo aquilo que gosta, que é receber elétrons. Quem possui o potencial negativo não está fazendo aquilo que gosta. Ou seja, a gente vai ter que inverter essa semi-reação. A gente sempre inverte a semi-reação de quem tem o menor potencial padrão. Se o potencial padrão do ferro é negativo, significa que é menor que o potencial do cobre. Então, a equação que vai ser invertida vai ser a primeira equação. Aí, pessoal, vou tentar escrever com o mouse, tá? A equação está o seguinte, ó, o ferro recebendo 2 elétrons, formando ferro. Sério, a gente sabe que o ferro ele não quer receber elétrons, ele quer doar os seus elétrons. Então, a equação invertida vai ficar o seguinte, ó, ferro zero, formando o ferro 2+, 2 elétrons. Essa é a semi-reação invertida. Se eu invertir a semi-reação, o que vai acontecer com o potencial? Ele vai inverter também. Ó. Ele vai sair de menos 0,44 para mais 0,44 volts. Pronto. Eu inverti a minha semi-reação. Como o cobre possui um potencial positivo, então ele vai permanecer com a sua semi-reação do jeito que está. Cobre 2 mais 2 elétrons, formando o cobre zero, com o potencial 0,34 volts. Seguinte, lembrando da regrazinha, ó, a gente vai ter que somar as duas semi-reações, né? E tudo que está antes da seta, ou seja, tudo que é produto que foi igual ao que está depois da seta, que é reagente. Aliás, tudo que está antes da seta, que é reagente, que foi igual ao que está depois da seta, que é produto, pode ser cortado. Então, aqui depois da seta, na semi-reação do ferro, eu tenho 2 elétrons. Antes da seta, na semi-reação do cobre, eu tenho também 2 elétrons. Então, a gente pode estar cortando esses elétrons. Ó, e é só somar as duas semi-reações. Só que é o seguinte, pessoal, a questão está pedindo a DDP.
A gente não precisa nem estar somando aqui, não. A única coisa que a gente vai precisar fazer é somar agora, ó, os dois potenciais. 0,44 mais 0,34 vai dar igual a 0,78 volts. Essa é a DDP da pilha. E correto é o lá. Agora o João Batista vai passar aí para a parte dele. Acho que eu também foi tempo demais, ó, João. Então é isso, Mas pessoal. não se preocupe não. Pronto, João. Pode começar aí. Gente fina, enquanto eu coloco aqui para apresentar, dá aquela relaxada, aquela espreguiçada, corre aí para tomar um copo d'água, comer a bolacha Uma seca com águazinha, água. não acho que falei demais. E aí, lembrando, gente, que quem não colocou ainda o nome completo e a turma, eu conversando com o Jair, a gente decidiu atribuir a pontuação na avaliação global para aqueles que estão participando das aulas, né, remotas, pelo Google Meet. Então, quem ainda não colocou o nome completo e a turma, coloque. Essa parte inicial que o Jário iniciou, ela é muito importante porque é a base de toda a eletroquímica. A gente tem hoje, por exemplo, as baterias dos nossos celulares, que são super potentes, por sinal, graças a esses estudos iniciais, a gente compreender como tem a transição de elétrons entre os elementos. E aí o mais importante é como realizar essa transição. Porque não basta apenas colocar os elementos em contato, a gente vai ter que criar um circuito elétrico para poder, né, ou permitir que tenha a movimentação desses elétrons. E aí também, gente, lembrando que vocês podem deixar suas dúvidas aí no chat, né, que isso vai ajudar no processo. Não adianta a gente estar dando sequência se você não está compreendendo. Então pode deixar sua dúvida aí, ficar à vontade. Aí o Jairo realmente se empolgou, o cara aí se garante, viu? Sou fã desse cara. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Ainda mais que o rapaz é rico, bem novinho. Aí é... Então, gente, vamos lá, né? Já deu uma descansada aí, uma desestressada. O que acontece? A parte de pilhas e baterias, basicamente é a mesma coisa. A diferença assim, que a gente pode colocar entre pilha e bateria é que a bateria seria a associação de pilhas. Imagina aí quando você compra aqueles radinhos de pilha de antigamente, que você precisava de 4 pilhas para ele funcionar. De uma certa forma ali, quando você faz a associação daquelas pilhas, você cria uma bateria. É claro que hoje as baterias elas estão muito mais compactas, graças à evolução da tecnologia. É, assim, a base da pilha que a gente tem hoje é de Daniel, né? Esse jovem aí, todo lindoso, esse sorriso Colgate, que tem esse nome aí, né? Que é o John Frederick Daniel. E aí ele nasceu aí 1790 a 1845. E aí, em volta de 1836, ele cria a primeira ideia, né, de
pilha. Na verdade, a primeira ideia é de Alessandro Volta, em que ele empilhou disco de cobre e de zinco, e entre esses discos colocou ácido para poder fazer essa movimentação da carga. Então, essa é a primeira ideia de pilha que a gente tem. Mas, assim, da forma que a gente conhece a pilha hoje, é o Daniel que, assim, tem uma maior importância. E ele trabalhou, né, na imersão de eletrodos, tá certo? Em uma solução aquosa formada por um sal de cátions deste metal. Então, se eu vou estar utilizando um eletrodo de cobre, eu tenho que utilizar uma solução que contenha íons cobre. Se eu vou utilizar um eletrodo de zinco, eu vou ter que utilizar uma solução que tenha íons de zinco para poder criar minha pilha. Então, aqui é mais uma descrição do que daqui a pouco a gente vai visualizar, né? No caso, os eletrodos que ele utilizou foi de cobre e de zinco. Logo, as soluções que ele utilizou foi a de sulfato de cobre e a sulfato de zinco. Lembrando que aqui, tanto poderia ser o sulfato como o nitrato, né? Não importa qual é o sal. O importante é que tenha cobre e zinco na sua constituição. E que ele seja um eletrólito. O que seria um eletrólito? Ele pode, né? Ele permite, no caso, a passagem de corrente elétrica. E o que é muito importante, esses eletrodos, eles foram imersos em cubos diferentes, separadas, só que interligados por um circuito elétrico, né? Você coloca lá um fio e liga para ter aquela lâmpadazinha lá acendendo. Além disso, para a pilha poder funcionar, que a gente vai ver daqui a pouco, o balanço de cargas, tem que existir essa ponte salina. Se não há célula, a pilha não vai funcionar. E aí, só para título de conceituação, o que é o eletrodo? O eletrodo vai ser justamente o caminho para a eletricidade, tá certo? Então, é aquilo que vai possibilitar que a carga, que no caso a gente vai ter a transição de elétrons, possa sair do eletrodo negativo, né? Ou seja, o polo negativo. Se a gente lembrar lá a pilhazinha lá, aquela parte inferior da pilha seria o polo negativo, e aquela parte superior que tem tipo um calombinho, né, seria a região positiva. Então, os elétrons sempre vai fluir do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, de maior concentração de elétrons para a região que tem menor concentração de elétrons, né? Esse é um processo bem simples a partir de fusão. E a solução eletrolítica, né, o nome bem lindo para dizer o quê? Que é a solução que apresenta íons dissolvidos, sendo capaz de conduzir corrente elétrica. A gente pode até fazer um experimento em casa bem simples. Se você, por exemplo, pegar um copo, colocar, adicionar sal, dissolver e colocar ali uma pilhazinha e no meio do circuito colocar uma lâmpada, você vai ver que essa lâmpada vai acender, porque a solução ela vai ser eletrolítica, ela passa corrente elétrica. Já se você substituir o sal pelo açúcar, você vai ver que não vai conduzir corrente elétrica, porque a sacarose é um composto covalente, não forma íons. Já o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele em solução vai formar Na+ e Cl-, ou seja, a formação de íons é que vai permitir a passagem dessa corrente elétrica. E aí chegamos na maravilha que é a pilha de Daniel. Você, a primeiro modo, observa, né, que tem muitas informações, mas a gente vai com calma, a gente vai devagarzinho. E aí, gente, quando eu for aqui nesse processo aqui, se você não entender, pode colocar aí no chat, se você não está entendendo, ou pode ligar seu microfone, né, e dizer qual é a parte que não está compreendendo. Mas vamos tentar fazer aqui da melhor forma possível. Tá combinado assim? Movimenta esses dedos aí digitando no chat, menino. Ok. Muito bem. Acho que foi aquele ano que falou. Ok, Amanda. Então vamos lá. Ok, Cauã. A gente tem aqui duas cubas, tá certo? Observe que essas duas cubas, elas estão separadas. O que está unindo essas duas cubas é essa ponte salina
E esse circuito formado a partir dos eletrodos de zinco e o eletrodo de cobre. O Jairo, anteriormente, ele foi falar justamente do potencial de oxidação e de redução. E a partir desse potencial, a gente vai descobrir quem é o elemento que vai estar doando os elétrons e o elemento que vai estar recebendo esses elétrons. É tipo assim, você está lá, um garoto, uma garota. Vamos aumentar esse nível, um adolescente masculino e um adolescente feminino. Teoricamente, a pessoa não pode beijar sozinho, não é assim? Alguém tem que receber esse beijo. Então, eu vou ter que ter um jovem para iniciar o beijo e vou ter que ter outra pessoa para receber. E aí depois, né, vai ter essa conexão. Se você tiver um jovem e duas jovens, uma jovem vai ter que esperar a vez dela, né? Por quê? Porque a gente tem essa proporção mínima. Onde é que eu quero chegar? É que a quantidade de elétrons que um elemento doa, ele tem que ser exatamente igual à quantidade que vai ser recebida pelo outro elemento. É justamente o que o Jairo fez quando ele, ao balancear lá a reação do alumínio, não me lembro se o outro era o cobre, não estou bem lembrado, que a gente tinha a quantidade de elétrons diferentes nas semi-reações, que tinha 3 e 2. A gente vai ter que ter a mesma quantidade, porque a gente tem que ter a mesma quantidade dada, sendo a mesma quantidade recebida. Iniciando aqui, essa solução aqui, a gente vai ter nitrato de zinco. Nesse caso, a gente vai ter em solução o zinco 2+. Gente, o nitrato, ele é um íon espectador. O que significa? Ele está lá no meio da solução, mas ele não participa da reação. Tá certo? É igual aquele seu colega que quando vai estar na tua equipe de trabalho, o nome dele tá lá, mas só que ele não faz nada, ele só está sendo um espectador. Aqui é a mesma forma. Aí você que faz o trabalho seria o zinco 2+, né? É realmente o íon que vai estar reagindo. E aqui a gente vai ter a placa de zinco, né? Aqui seria uma barra de metal de zinco. Nessa segunda cuba, a gente vai ter o nitrato de cobre. No caso, novamente, o nitrato vai ser um espectador, ele não participa dessa reação. Aqui o importante que a gente tem que observar é o cobre. E a gente tem aqui a barra do metal, a barra de cobre. Para ligar esse circuito, né, foi colocado aqui um jacaré de um lado e um jacaré de um outro. E no local da lâmpada foi colocado um voltímetro, que é para a gente justamente descobrir qual é a corrente elétrica produzida, né, nesta pilha. Nesse caso, a gente poderia ter uma lâmpada, que essa lâmpada estaria acendendo, e a gente poderia calcular a quantidade de volts produzidos por essa célula da forma que o Jairo mostrou para vocês. O que é que acontece em cada situação? Deixa eu ver. Acho que alguém está querendo entrar, mas não dá para mim aceitar. Ó. Gente, até aqui tranquilo? Sim, Tudo ok. tudo ok. Aqui a gente vai ter nessa primeira célula a reação de oxidação. Quem é que poderia me dizer o que é que acontece quando o elemento oxida? Ele ganha ou perde elétrons? E aí, gente, quando o elemento oxida, ele ganha ou perde elétrons?
50% de chance de acertar. Ou é um, ou é o outro. Vocês estão vendo aqui a semi-reação aqui? O que é que está acontecendo com o zinco? Ele está ganhando ou está perdendo elétrons? Alguém em casa vai responder? Cauã está dizendo que acha que está ganhando. Ó, observa aqui, tá aqui o zinco, aí tem a seta, aí zinco 2 mais 2 elétrons. Então, nesse caso, o zinco ele está perdendo elétrons. E quando você perde elétrons, vai acontecer uma oxidação, tá certo? Perdeu elétrons, acontece uma oxidação. Se o zinco está oxidando, obrigatoriamente, o que acontece com o cobre? O cobre ele vai estar se reduzindo. Observe que quando o elemento está se reduzindo, a quantidade de elétrons vai aparecer antes da seta. Então, a gente teria cobre 2+, recebendo 2 elétrons, formando cobre metálico. O que isso vai fazer na nossa reação? Observe aqui essa ampliação. O que é que a gente percebe? Ó? Que os átomos de zinco, tá certo? Eles estão liberando elétrons, observa. Ele está oxidando, então ele está perdendo esses elétrons. À medida que esses elétrons são perdidos, aquele átomo de zinco que perdeu elétrons, ele vai para a solução. Tá certo? Perdeu elétrons, se desprende da placa e vai para a solução, na forma de zinco 2+. Esses elétrons que estão sendo perdidos, o que vai acontecer? Eles vão aqui caminhar pela placa, vem aqui pelo circuito elétrico, né? Passam aqui pelo voltímetro, está medindo aqui a quantidade de elétrons que está tendo aqui, o fluxo, e esses elétrons vão chegar até aqui a placa de cobre. Como essa região seria a parte deficiente de elétrons, né? O elétron vai ter esse circuito, justa essa direção, né? Esse movimento, porque aqui seria uma região pobre em elétrons. Então, esse elétron que chega aqui na placa, o que vai acontecer? Esses íons cobres que estão em solução, que estão deficientes de elétrons, eles estão doidos para ganhar elétrons, vai se dirigir em direção à placa e vai receber esses elétrons. Observe o que está acontecendo aqui, ó. O elétron está chegando. Está aqui os íons cobres, doido para receber elétrons. Quando ele recebe esse elétron, ele sai de íon para cobre metálico. O que vai acontecer? Vai ter um acúmulo de cobre em cima da placa. Até aqui tranquilo? Aqui o zinco perde elétrons, transforma em zinco 2+, vai para a solução, e esses elétrons perdidos, ele vai entrar no circuito, vai até a placa de cobre, chegou aqui, esses elétrons que vieram lá do zinco, vai capturar íons de cobre 2+, na solução, e esses íons vai se acumular em cima desta placa. Observe o que vai acontecer até o final da reação. O eletrodo de zinco vai ser consumido, porque os átomos que estavam aqui nessa barra de eletrodo vão para a solução. Então, esse eletrodo vai diminuir de massa. Já que o eletrodo de cobre, como vai estar sendo depositado cobre na sua superfície, ele vai ter aumento de massa. Justamente porque aqui o íon vai para a solução, diminui na barra, e na segunda situação, o íon que está em solução vai ser depositado em cima da barra. Esse processo de perda de elétrons pelo zinco, a gente já viu que acontece uma oxidação. Esse processo de o cobre receber os elétrons, acontece uma redução.
Agora, uma perguntinha bem bacana. Se aqui está aumentando a quantidade de íons positivos, porque aqui o zinco está indo para a solução, e aqui o cobre 2+, que estava em solução, está indo para a placa, o que é que vai acontecer com o balanço de carga aqui dessa solução? Nesta situação, ela vai ficar mais positiva ou mais negativa? Nessa aqui, mais positiva ou mais negativa? O que é que vocês acham? Lembrando que aqui está entrando mais. Na primeira, na primeira mais positiva e na segunda mais negativa. Muito bem, perfeita a observação. Se não tivesse um mecanismo que consertasse esse processo, o que ia acontecer? A pilha não iria funcionar, tá certo? Porque a gente tem que manter o equilíbrio de cargas na solução. Então, quando essa concentração ficar muito diferente, a pilha iria parar de funcionar. Qual é a solução? Justamente a ponte salina. A ponte salina nada mais é do que um tubo que liga as duas cubas eletrolíticas, e dentro desta ponte salina a gente tem um sal altamente solúvel. Pode ser cloreto de potássio, pode ser cloreto de sódio. O importante é que seja altamente solúvel, ou a mistura dos dois, não tem nenhum problema. Então, nessa região, como está aumentando a quantidade de íons positivos a partir do zinco 2+, o cloreto, que é o ânion, que é o íon negativo, vai se dirigir para essa cuba e vai estar neutralizando as cargas positivas do zinco. Aqui, como está ficando mais negativo, porque o cobre está saindo para a placa e o nitrato está ficando em solução, ele é negativo, é o potássio que vai se dirigir para essa cuba até estar balanceando as cargas. Desta forma, a reação vai continuar acontecendo, vai continuar se processando, até quando? Até quando o eleitor de zinco se acabar. Aí depois que se acabar, acabou a reação. Tranquilo? E prometo que a última informação é na célula que acontece a oxidação, ela recebe o nome de anodo. Professor, como é que eu faço para me lembrar esse negócio? A oxidação começa com vogal. Anodo começa com vogal. Então, vogal, vogal, né, vai ter esta relação. Anodo, oxidação. Oxidação, anodo. Como os elétrons estão saindo desta região, então ela é negativa. Agora, catodo começa com consoante. Redução começa com consoante. Consoante, consoante. Vai acontecer justamente na mesma local. A redução, ou seja, o elemento está se reduzindo, isso vai acontecer no catodo. Como essa região é deficiente de elétrons, vai ser positivo. É como se fosse lá a pilha lá. Lembra aí da pilha? Região negativa, que tem muito elétrons. Região positiva, tem pouco elétrons. Os elétrons vão sair de onde tem muito para onde tem pouco. E a reação global, né? Eu já ensinou vocês como é que faz. Você não considera os elétrons, você vai considerar apenas os íons que participam da reação. A gente tem zinco metálico para zinco 2+, está perdendo elétrons, está se oxidando. Cobre íon, que é o cobre 2+, está recebendo elétrons e está indo para cobre metálico. E aí tem essa linda questão do Enem. Quando você olhar assim de cara, ter vontade de passar direto, mas a gente vai ver, gente, que essa questão ela é simples demais da gente resolver. Eu sei que a sua cabecinha aí tá formigando, né? Tá querendo ferver, porque infelizmente é muita informação para pouco tempo. Mas eu garanto para vocês que se vocês pegarem esse material novamente, né? Dar uma revisada, vocês vão
daqui para frente, resolver de boa essas questõezinhas de eletroquímica. Pode ter certeza que vestibular, Enem, sempre vai cair essas questões e a gente se assusta só porque não conhece. Mas se a gente conhecer um pouquinho, garanto para vocês que é tranquilo de resolver essas questões. Essa primeira diz assim, ó. Em 1938, o arqueólogo alemão, quem sabe falar em alemão é Arrocho Noyes, é o nome dele, diretor do Museu Nacional do Iraque, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, que poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas em nossos dias. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por um ácido, e uma tampa de betume, asfalto, né? Mesmo material utilizado para fazer asfalto. Conforme ilustrado, considera os potenciais padrões de redução. Lembra que o Jair disse que vocês não precisam decorar aquela bendita tabela? Justamente porque as questões já trazem os potenciais. E observe que a gente está saindo aqui do íon para a forma metálica. Vai ser a redução. Então, as questões geralmente tratam com potencial de redução. Aqueles vestibular que são mais chatinhos, que quer pegar a pessoa que está lá fazendo a provinha de vestibular, às vezes dá o potencial de oxidação, mas é mais raro disso acontecer. Veja aqui a estrutura. A gente tem esse vaso de barro, né? Essa região aqui seria a região que teria vestígio de ácido. A gente tem esse tubo de cobre, aqui no meio uma barra de ferro e aqui a tampa que fecha essa suposta pilha. Diz o seguinte, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Vamos lembrar algumas informações, né? O ânodo acontece a oxidação. Letra, né? Letra, vogal, vogal. No cátodo acontece a redução. Cátodo, redução. Por que eu estou falando isso aqui? Porque justamente a gente tem que se ligar onde? O que vai acontecer no cátodo. As nossas próximas informações é justamente o potencial de redução do ferro e do cobre. Lembrando, quando o elemento está se reduzindo, ele está recebendo elétrons. E aí, como o Jair falou, o elemento vai fazer o que gosta de fazer. Nesses dois casos aqui, gente, olhando, quem seria o elemento que gostaria de receber elétrons? Seria o ferro ou o cobre? Pelo potencial. Lembra que um está negativo, né? Vai receber se for o jeito. E o cobre tem aqui o potencial positivo. Então, entre esses dois, quem seria aquele elemento que vai estar recebendo elétrons, ou seja, está se reduzindo? Muito bem, vai ser o cobre. Ele vai ter o maior potencial de redução. Ele vai dizer, me dá esses elétrons, né? Eu quero. Aí o ferro, fica aí para tu que eu não quero não, né? Então, se tá todo mundo concordando, vai dar certíssimo. Então, a gente tem que o cobre tem o maior potencial de redução e o ferro o menor potencial de redução. Se aqui ele tem o maior potencial, se ele tem esse maior desejo de se reduzir, ele vai sofrer redução. Se ele sofre redução, está recebendo elétrons e, por consequência, o outro elemento tem que se oxidar, tá certo? Sempre essa pareia. Reduz, oxida, oxida, reduz. Até por isso que é chamado de reação redox. E o que é que a gente vê aqui? Que essa redução vai acontecer aonde? No cátodo, ó. Consoante, 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 consoante. Então, quem é que vai ser, gente, o cátodo nesta pilha?
Seria a tampa de betume, vestígio de ácido, a barra de ferro, o tubo de cobre ou vaso de barro? Qual seria o item correto? É? Ó, ele está querendo saber quem é que vai atuar como cátodo. Onde é que está acontecendo a reação de redução? No item D, né? No tubo de cobre. Quem é que está sofrendo redução aqui? É o cobre. Se é redução, R, consoante. Cátodo, consoante. Então, a redução, né, do cobre acontece aonde? No cátodo. Eu botei foi cátodo, né? Mas é com O, é cátodo. No lugar desse A aqui é um O. Então, o item correto seria o item D. Essa segunda questão aqui, ela parece ser do capeta, mas a gente vai ver que é bem simplesinha. Quem é aí de Deus, me perdoe pela palavra que eu disse. A equação seguinte indica as reações que ocorrem em uma pilha. A gente tem essa equação aqui e tem aqui uma série de afirmações. Então, primeiro vamos fazer a análise da equação e depois vamos para os itens. Primeira coisa, a gente tem aqui os elementos, ó, a gente tem um zinco indo para zinco 2+, e cobre 2 indo para cobre 0. Nesse caso, o zinco está perdendo elétrons e o cobre está ganhando esses elétrons. Quem perde, oxida. Quem ganha, reduz. E aí, lembrando aquela regrinhazinha lá, né? Anodo acontece a oxidação, cátodo a redução. Agora vamos aqui para os itens. E o seguinte, o zinco metálico é o cátodo. O zinco está sofrendo oxidação. Ele é o cátodo? Não. Ele é o? É o ânodo. Anodo. O zinco está perdendo elétron, sofre oxidação. Quem sofre oxidação é o ânodo. Agora, o item B. O íon cobre sofre oxidação. Olha o que está acontecendo. O íon cobre ele está ganhando elétrons. Se está ganhando elétrons, então está sofrendo uma redução. Então, o item B também não estaria correto. C. O zinco metálico sofre aumento de massa. Quem é que vai sofrer aumento de massa? Lembra, lá na nossa pilha, é onde acontece a redução, ou seja, o elétron vai estar chegando e vai retirar íons da solução e depositar sobre a placa. Então, o zinco não seria, né? Não estaria sofrendo aumento de massa, porque ele está perdendo elétrons. Os átomos que estão lá na barra estão indo para a solução. Ou seja, ele está tendo perda de massa. Ele está se oxidando, então os íons estão indo para a solução. Então, ao invés de ter aumento de massa, ele está diminuindo. O cobre é o agente redutor. Essa palavra aqui, esse termo é novo para a gente. Mas é assim que funciona. Se eu estou oxidando, ou seja, eu estou dando elétrons, eu estou forçando outro elemento a receber esses elétrons. E se esse elemento está recebendo esses elétrons, ele está se reduzindo. Qual é a moral da história? Se eu estou sofrendo oxidação, eu sou agente redutor de outro elemento, porque eu estou causando a redução do outro elemento. Então, a gente observa o seguinte, que o cobre, por ele estar se reduzindo, ele está causando a oxidação do outro elemento. Então, o cobre seria o agente oxidante e não o agente redutor. E aí, para finalizar aqui no item E, os elétrons passam dos átomos de zinco metálico aos íons de cobre. É justamente o que a gente está observando, ó.
o zinco está perdendo elétrons e quem é que está recebendo? O cobre. Então, o item correto seria o item E. Essa questãozinha aqui, você pode imaginar que ela também é complicada, mas também ela é sossegada. E eu prometo para vocês que essa é a última questão, tá certo? E o seguinte, o crescimento da população de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o processo da humanidade, mas também tem criado uma série de preocupação, o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço, as células a combustível de hidrogênio, oxigênio. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio de célula. Agora o negócio ficou aqui no meio, não estou conseguindo ver o que é, mas vocês estão conseguindo ver aí, né? Célula a combustível, hidrogênio e oxigênio. Diferencia dos processos convencionais, por quê? Eu vacilando aqui, tá aqui o texto aqui em cima, ó. Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível, hidrogênio e oxigênio, diferencia-se dos processos convencionais, por quê? Gente, se está dizendo que é com base no texto, a gente tem que olhar aonde? O texto. Quais são as duas informações aqui importantes no texto? Que vai gerar energia elétrica a partir de quem? Do combustível hidrogênio, oxigênio. Diz também para a gente olhar a figura. Qual a parte importante dessa figura? De um lado entra hidrogênio como reagente e sai hidrogênio como produto. Do outro lado entra oxigênio como reagente. Embaixo sai oxigênio e água como produto. Água, oxigênio e hidrogênio não faz mal a ninguém. Não são substâncias poluentes. Qual é o grande processo o problema da combustão? Liberação de gases, como por exemplo do gás carbônico, do monóxido, do próprio carbono, dióxido de nitrogênio, óxido de enxofre. Esse é o problema da combustão. Já aqui você observa que está utilizando hidrogênio, oxigênio e água. São compostos, substâncias que não faz mal a ninguém. Aí o item A diz o seguinte: transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Tá correto? Essa afirmativa? De novo. Transforma essa pilha aqui. Transforma energia química em energia elétrica sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Gente, subproduto é aquele composto formado que não seria o principal da reação. Observe que a célula, ela funciona a hidrogênio e a oxigênio. São esses dois compostos. Então, de quebra, ainda está sendo produzida água, né? É uma coisa que está sendo produzida. Mas água faz mal? Você pode beber água? Você pode inalar água? Você pode se banhar com água? Pode. Vai trazer problemas ao meio ambiente? Produzir água? Não. Então, por causa do tempo, gente, eu ia até analisar as demais itens, mas o item A ele está completamente correto, né? Veja que é uma questãozinha que foi muito simples de resolver. Não vou resolver essa por causa que a gente está muito olhando do tempo, mas aí se tiver curiosidade, vocês procuram aí, né? A gente só ia escrever a equação global e ia ver que a gente tem como reagentes o oxigênio e o álcool, né? O oxigênio e o álcool etílico. E como produto a gente vai ter a água e o C2H4. Não estou lembrado que composto é esse aqui, não. Me lembra aí, Jário, isso aqui é o que mesmo? É o C2H4O. É o etanol, é? É o etanol. Justamente, você tem o etanol transformado em etanol. Gente, aqui seria bem mais rápido, né? Não vou me deter muito nisso aqui. É só falar o seguinte.
A gente tem no comércio basicamente dois tipos de pilhas que são mais vendidas: as pilhas ácidas e as pilhas alcalinas. A diferença básica é que na pilha ácida a gente vai ter o cloreto de amônio, né, que iria facilitar essa transferência, né, de corrente elétrica. E a gente teria aqui a equação global. E a pilha alcalina, ao local, né, no lugar do cloreto de amônio, que é um composto ácido, a gente teria uma base. Essa base ela pode ser o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio. Somente essa troca, é claro que tem algumas adaptações, mas essa troca do cloreto de amônio por hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio faz com que as pilhas alcalinas elas sejam mais duráveis, né? Às vezes de 5 até 8 vezes mais durável do que uma pilha ácida. Então, geralmente as pilhas ácidas, também conhecidas como pilhas secas ou comuns, é aquelas mais baratinhas. Por que é importante as pilhas ácidas? Além delas serem um pouco mais baratas, elas têm uma energia mais contínua, né? Então é importante naqueles rádios, alguns controles e tal. Já alguns aparelhos que precisam de uma descarga mais rápida, como por exemplo aqueles medidores de pressão, que precisam de uma descarga rápida de energia, as pilhas alcalinas elas são mais propícias, apropriadas para essa situação. Mas nos dois casos, gente, a gente vai ter a mesma produção de corrente, de 1,5 volts. As vantagens, né? A pilha ácida ela é mais barata, mas dura menos. A pilha alcalina, ela é mais cara e dura mais. Nesses dois casos, tanto a pilha ácida como a pilha alcalina, elas não são recarregáveis. Por mais que você vá lá no YouTube e esteja cheio de vídeo dizendo que dá para recarregar uma pilha não recarregável, isso não é possível. Isso não é possível porque as reações que acontecem na pilha ácida e na pilha alcalina, elas são irreversíveis. Ou seja, elas, quando acabam de acontecer dentro da pilha, cessou a reação, não produz mais corrente elétrica. É a mesma coisa de que você queimar a folha do papel e quando acabar de queimar a folha do papel, querer voltar à folha originalmente. Isso não acontece. Já as pilhas recarregáveis, tá certo? O processo ele é diferente. A primeira pilha que a gente tem aí como pilha recarregável é a pilha que utiliza o níquel e o cádmio como seus eletrodos. Sendo que nesse caso, o níquel estaria recebendo os elétrons, seria o cátodo, né? E o cádmio estaria doando os elétrons e seria o anodo. Esse processo, né? Ele está aqui esquematizado nessa pilha aqui. Quando os elétrons que estavam do cádmio passam aqui para o níquel, você consumiu a carga, você colocando aqui na energia, na corrente elétrica, você força novamente a carga desta pilha. E isso permite você utilizar a pilha várias vezes. As pilhas recarregáveis têm a vantagem de você utilizar mais de uma vez. Só que também elas são bem mais caras para você comprar. Tá certo? São bem mais caras. Uma próxima pilha que a gente tem, também recarregável, é a de níquel e do hidreto metálico. O processo é o mesmo, tá certo? São pilhas recarregáveis. Qual é o grande problema aqui? Que o níquel, ele é um metal tóxico, né? Metal tóxico que polui o meio ambiente. Só que como essas pilhas são mais baratas, mais fáceis de produzir, o que acontece? A maior parte das pilhas produzidas é de níquel e cádmio, né? Por ser mais baratas. E também tem essa de níquel e hidreto de metal, que é um pouquinho mais cara. Tá certo? Mas as duas acontece a mesma coisa. Lembra aquele processo que antigamente dizia, menino, deixa descarregar direito, senão a bateria vai viciar? É justamente isso, porque o níquel, a bateria de níquel, ele tem uma certa memória que se você não fizesse o processo bem direitinho, ela ia começar a realmente estar viciando, né? Você tinha que fazer o processo normal. Hoje em dia, as nossas baterias recarregáveis,
principalmente de celular, notebook, elas são de íon lítio. Essas baterias, elas são mais potentes, elas ocupam um volume menor. Se a gente lembrar, as primeiras baterias, elas eram muito grandes. Hoje, as baterias, elas são pequenas, elas são fininhas, e ela tem uma capacidade de geração de energia muito maior do que as baterias e as pilhas anteriores. E aí, para a gente não se delongar muito, o que é que acontece? Você tem aqui a pilha, ó, você tem aqui o lítio doando os elétrons, né? O que vai fazer essa pilha funcionar. E aí, quando o lítio perde elétron, ele adquire a carga positiva. Então, esse íon positivo, ele vai se deslocar para essa região. Quando ele vem para cá, o que vai acontecer? Os íons de lítio vai se concentrar nessa região e aí, quando aqui acabar, a bateria vai estar descarregada. Aí, o que é que tu faz? Tu coloca o teu carregador na energia para carregar a bateria novamente. O que vai acontecer lá? O teu carregador vai jogar elétrons para essa região aqui da bateria. Como o lítio está com carga positiva, ele diz, opa, aqui está negativo, é para lá que eu vou. Esses lítios voltam tudo novamente, e aí quando a concentração aqui de lítio estiver total novamente, essa bateria ela vai estar carregada novamente, e você pode utilizar seu celular, por exemplo, ou seu notebook. Acho que era essa informação que eu queria dar. A vantagem dessas baterias agora é que elas não viciam, tá certo? Você pode, por exemplo, teu celular tá lá em 40%, tu pode carregar ele novamente. Tá lá em 70%, não há necessidade, mas se tu quiser, tu pode colocar para completar a carga. O que a gente não pode ter? É passar tempo demais, ou seja, você chegou lá 100%, esqueceu lá da vida, o celular lá carregando. Uma vez não faz mal, mas você fazer isso sempre não é legal. E também não deixar descarregar 100%. Também não é legal para essas baterias. Até tem um sistema que quando atinge uma certa porcentagem da bateria, o celular se desliga automaticamente. O celular, o notebook. Aí qual é o problema? Que vai gerar principalmente esse aspecto aqui, ó. O inchamento da bateria, né? O inchamento da bateria está relacionado a alguns fatores, como, por exemplo, exceção de carga, né? Tem um excesso de carga, você deixa carregar por muito tempo. Aí você pode dizer, é porque é um celular da Samsung que faz isso. Olha aqui, um iPhone. O mesmo processo acontece. Então, se você deixa o tempo demais carregando, se há um superaquecimento, né, desta bateria, ou pode também ser um defeito de fábrica. Isso pode acontecer, né? Já vim já com o defeito de fábrica. Qual é o grande problema? É você deixar por muito tempo carregando. Mas meu carregador é um carregador inteligente. Ele, quando chegar a carga completa, ele vai parar de funcionar. Não vai mais prejudicar a bateria. Verdade. Mas tudo envelhece. Até seu carregador original, com o tempo, ele vai envelhecendo e vai começar a ficar defeituoso. Então, o sistema que antes funcionava direitinho não vai funcionar mais e pode ocasionar esse inchamento da bateria. O sistema só funciona perfeitamente se for o carregador original e o cabo USB original, tá certo? Não, mas eu comprei foi aquele carregador que vem lá da China, que ele carrega mais rápido. Muito bem, ele carrega mais rápido, mas só que ele não vai ter justamente o sistema de proteção para essas baterias. Então, o produtor recomenda que você coloque a carga direitinho, quando deu 100% você retirar, não utilize outro carregador, ou justamente para não acontecer esse tipo de problema. Não estou dizendo que não funciona o carregamento. Também não estou dizendo que se você for uma pessoa atenta e colocar só para carregar e quando tiver 100% retirar, não vai ter problema, tá certo? Pode até que tenha, porque tudo é possível, mas você vai minimizar. E, gente, isso aí é perigoso, isso aí explode, tá certo? Porque aí você vai ter uma alta pressão dessa bateria, e aí, pelo superaquecimento, a gente tem até alguns registros de acidentes que a pessoa fica com o rosto, com o braço queimado. É um negócio bastante
Certo. Gente fina, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu, particularmente, eu gostei demais. Tanto aí a parte do Jário, porque é uma parte muito importante, a parte introdutória. Essa parte final aqui também eu achei show de bola. Espero que tenham gostado. Vocês podem deixar aí no chat aí o que é que vocês acharam. Pode dizer aí no microfone também. Eu sei que a gente passou 30 minutos do horário previsto, mas eu tenho certeza que quem participou dessa aula, esses 30 minutos fizeram foi agregar, não atrapalhar, tá certo? A educação é uma coisa muito importante. Infelizmente, no Brasil como um todo, a gente não vê, né, tanta relevância que as pessoas dão para o processo. Mas ninguém se arrepende de aprender, não. Nicole, não mate seu celular, deixa o bichinho carregar direitinho. Ei, João, Diga aí, meu padrão. tá ouvindo? Ouvindo sim. Não, é só querendo dizer que no início da aula, né, a gente estava com 13 alunos, né, contando com nós dois, né, a É, quantidade de pessoas presentes na sala. A gente estava com 13 e agora no finalzinho a gente continuou com 13. Ou seja, apesar da gente ter passado os 30 minutos, né, todos os alunos permaneceram durante a aula inteira. Então isso aí é um ponto muito positivo, né, da aula. com certeza. E eu gostaria que algum aluno se pronunciasse aí, desse sua voz maravilhosa aí, dissesse o que foi o que achou da aula. Pode dizer que foi boa, viu? A gente aceita. Mas também a parte que não gostou ou que não entendeu, pode ficar aí à vontade. Que a gente encerra nossa aula por hoje. Aí sim, gente, tem aquela parte da foto, né? Linda e maravilhosa, que tem que registrar. O pessoal pega, fica cobrando da gente. Vocês poderiam ligar a câmera de vocês pra gente tirar essa fotozinha, pra registrar o momento. Não faz mal não, tá assanhado não, viu? Eu mesmo tô com os cabelos tudo assanhado aqui. Gente, eu gravei a aula de hoje justamente para disponibilizar para aqueles alunos que não puderam participar da aula, né, no momento. Para aqueles que não quiseram, não tem muito o que fazer, não. Já disse, Nicole, que está perdoado se tiver feira. Eu também tô todo desarrumado. Então vamos lá. Tirar aqui o print, né? Aí sim, tem que aparecer também, hein? Pronto. Tirar aqui o print. Já tu quer dizer mais alguma coisa? Finaliza por aqui. É só agradecer, né, a todo mundo que participou Hein? Fala da e da parcial. próxima vez. Eu me lembrei. Parcial. Sim. Ah, da. Participação. É porque a gente estava querendo combinar, pessoal, de, de quem for participar de todas as aulas, né, que a gente der aqui no Google Meet, a gente vai estar bonificando com 10 no AV1. Ou seja, quem tiver a frequência 100% nas nossas aulas de Química vai ficar com 10 ali na parcial de Química. Aí com a parcial já não precisa se preocupar. Tem aluno aí que se animou. Pronto. Gente, a ideia é justamente isso. Porque eu sei que é complicado para muitos estar participando desse momento, mas também é complicado também quando a gente prepara o material todo e acaba não tendo a participação, né? Aí é uma forma de incentivar a participação de vocês também. Então, por mim, gente, tenham um bom dia, excelente dia e até a nossa próxima aula. Você tirou, João, a foto aí? Tirei. Tirou, né? Só eu e tu Tá, muito apareceu, o pessoal não quiser aparecer, não.